Fala, galera. Boa noite. Sejam bem-vindos à aula de Química. Nós vamos hoje dar prosseguimento aí às nossas correções de exercícios. Sejam bem-vindos. Assistam essa aula. Tem uma galera aí que não está aí, mas vou deixar essa aula registrada para que vocês possam estar assistindo durante a semana, ok? Então fiquem bem ligados. Pega o papel, pega a caneta para você anotar todas as dicas, né, que vão surgindo aí, conhecer as questões também que vão aparecendo, ok? Então vai ficar aí essa aula gravada para vocês. Vamos lá? Então, compartilhando tela. Ok, estamos compartilhando tela aqui. Está aparecendo o nome de todo mundo. Ok. Vou abrir aqui o nosso estudo dirigido, para que a gente possa começar a nossa aula. Vamos ver, o sistema está um pouquinho lento, pessoal. Bem pouquinho. Coisa pouca. Momento. Enquanto isso, vai separando seu papel, sua caneta, ok? Sua alegria, né, para assistir a aula. Tem alegria para assistir a aula, ok? Sua boa vontade. Deixa eu pausar o compartilhamento aqui, porque pode se dar probleminhas. É o compartilhamento dos probleminhas, com certeza. Só um momento. Mais um momento, né, na verdade, porque... E... questão de número 62. Acompanhe aí comigo, hein? Compartilhando a tela mais uma vez. Agora vamos na fé. Muito bem. Aí está a questão de número 62. Todos estão vendo, né? Ah, agora sim. Acredito que todos estejam vendo. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar de interações intermoleculares, ok? Na química, nós estudamos as ligações químicas, ok? E as ligações químicas, elas são divididas em ligações interatômicas e intermoleculares, ok? A estrela hoje da noite são as ligações intermoleculares, tudo bem? Muito bem, as ligações interatômicas, que nós já vimos também, são as ligações covalentes, iônicas e metálicas, ok? Lembra disso? Você começou a estudar lá no 9º ano as interatômicas, aquelas que ocorrem entre os átomos. Ligações covalentes, ligações iônicas e ligações metálicas, ok? Se ainda está agarrando nessas ligações, é importante que você retome esse conteúdo, tá bom? Muito bem. E hoje nós vamos dar aí uma atenção às interações intermoleculares, que são as interações entre moléculas, como o próprio nome já diz. E aí essas interações entre moléculas, elas não são covalentes, iônicas e metálicas, não. Elas possuem outros nomes, né? Elas são denominadas como dipolo-dipolo. Se o nome parecer estranho, de acordo com o que eu estou falando aqui, você tem essa opção de ir parando o vídeo, de ir anotando, para que você possa fazer esse aprofundamento logo depois da resolução das questões. Então, nós temos a ligação dipolo-dipolo, né, quando duas moléculas polares elas interagem, ok? Temos a dipolo induzido, ok?
Então, dipolo é a primeira. Dipolo induzido é a segunda, ok? Nós temos a dipolo induzido, ok? A dipolo instantâneo, então é a terceira, né, que é dipolo instantâneo e dipolo induzido, essa é a ordem correta, ok? Nós temos as interações que são muito fortes, que são as ligações de hidrogênio, ok? Antigamente chamada de pontes de hidrogênio, ok? Ligações de hidrogênio, nós já comentamos sobre essas interações aqui na nossa aula de pré-ENEM, ok? E aí nós temos também ligações que aí não são intermoleculares, mas são interações importantes, são ligações importantes, que são as ligações entre íons, ok? As ligações que ocorrem entre íons. Essas interações entre íons, elas são mais fortes que as ligações de hidrogênio, ok? Tá? Então por que todo livro, toda aula fala que a ligação de hidrogênio é a mais forte de todas? Porque a ligação de hidrogênio é a mais forte entre as moléculas, né? Íon seria um caso à parte, né? Íons são espécies químicas que estão eletricamente carregadas, ou de carga positiva, ou de carga negativa. Então, é diferente de moléculas. Beleza? Vamos lá para a questão de número 62. Acompanha comigo aqui. As baterias de níquel e cádmio, muito utilizadas no nosso cotidiano, devem ser descartadas em lixos comuns, uma vez que uma considerável quantidade de cádmio é volatilizada e emitida para o meio ambiente quando as baterias gastas são incineradas como componente do lixo. Com o objetivo de evitar a emissão de cádmio para a atmosfera durante a combustão, é indicada que seja feita a reciclagem do material dessas baterias. Então, provavelmente você já tenha visto, aqui na cidade de Volta Redonda tinha mais, na cidade de Barra Mansa também tinha mais, o que eu vou falar agora, aqueles lixos destinados a baterias e pilhas. Lembra desses lixos? Ele era parecido com o lixo aí, desses lixinhos amarelos, laranjas que ficam pregados no poste, só que ele tinha uma abertura menor para você depositar ali baterias e pilhas, ok? Então você tem uma coleta ali diferenciada exatamente por conta desses metais que estão presentes na bateria, como o cádmio, ok? Se o cádmio ele é agregado ao lixo comum, ao lixo, podemos dizer o lixo domiciliar, não sei, mas se ele é agregado ao lixo comum, né, domiciliar, não gosto de falar domiciliar, porque a pilha também, de certa forma, é de uso domiciliar, né? Mas é o lixo geral, é o lixo comum, é o lixo de casa, vamos dizer assim, o lixo mais comum. Esse material, ele pode sofrer, o destino desse material pode ser a combustão, né, a incineração. Aqui no Brasil nós temos poucas usinas de incineração, né? Nós temos muito lixões, infelizmente, né? Que estão abolidos aí por lei desde 2010. Estamos na luta por transformar todas os nossos lixões, né? Em aterros sanitários, que é bem diferente do lixão, né? O aterro sanitário ele tem ali um tratamento diferente de drenagem de chorume. Chorume é um líquido percolado que é formado no lixão, tá, pessoal? É rico em matéria orgânica e outros materiais da decomposição do material daquele lixão específico. Então, o aterro sanitário ele é um sonho no sentido de substituir os lixões, né? Os lixões eles estão teoricamente proibidos. Os lixões eles são simplesmente um terreno com um monte de lixo. Então, você não tem ali um planejamento para a deposição desse lixão. Então, o Brasil está lutando contra isso. O aterro sanitário não, já é algo mais planejado. Você tem essa drenagem desse líquido que é da decomposição do lixo, que é o chorume. Você tem camadas de lixo e camada de solo, camada de lixo, camada de solo. Qual a importância disso? Uma das, né? Você não atrai bicho, por exemplo, né? Lá no lixão você tem essa atração aí, atrai ratos, insetos, baratas, né?
lá no aterro sanitário, como isso já é controlado, já é planejado, né, não existe esse problema. E o solo também é impermeabilizado. Isso é uma das características dos aterros sanitários, que é sonho de consumo de todos nós, quando pensado nos lixões, né? Quando a gente pensa lá nos lixões que estão proibidos, né, que não tem planejamento nenhum, o nosso sonho realmente fica sendo um aterro sanitário. A usina de incineração nada mais é do que queimar o lixo, né? Então, alguns países, geralmente os países desenvolvidos, eles têm essa técnica, né, de incineração, que tem os seus benefícios, né, e tem também os seus prejuízos ali. Ela não é só, né, porque está nos países de primeiro mundo, é só coisa boa, não. O que é bom de incinerar o lixo é que você reduz o volume do lixo, ok? Mas, em compensação, você tem também os gases da combustão que são emitidos. E é sobre esses gases que ele está falando. Aqui no Brasil, nós temos algumas usinas de incineração, não é o nosso carro-chefe, como eu falei, o aterro sanitário é o nosso carro-chefe, mas uma vez que você queima esse material, e é aí que a gente quer chegar, né, esse é o ponto, uma vez que você queima, que você provoca a combustão desse material, né, que é o material presente nas pilhas, nas baterias, e ele está citando as baterias de níquel e cádmio, né, que são baterias famosas dos nossos celulares, dos nossos notebooks. Essas baterias são bem fininhas e carrega facilmente, carrega rapidamente, são as baterias de níquel e cádmio, ok? Então ele está falando dessa preocupação, né, quando você queima essas baterias lá no lixão, junto com o lixo, você tem a liberação de cádmio, que é um metal poluente para a atmosfera. Beleza. Então a gente introduziu, falou bastante aí, deu para dar uma passeada na química ambiental e entender como que essa questão ela é uma questão importante, né? Ela é uma questão que tem um contexto importante, relevante, ainda mais nos dias de hoje, né? Quando nós falamos de sustentabilidade, quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, desenvolver sim, vender sim, comprar sim, né? Porque estamos num sistema capitalista, mas de que forma fazer isso de forma sustentável, né? O lixo é um dos grandes problemas, vamos colocar assim, desse sistema, ok? Muito bem. Uma maneira de separar o cádmio dos demais compostos, agora estou retomando a questão, ok? Presente na bateria, é realizar o processo de lixiviação. Você já ouviu essa palavra pelo menos, que eu estou lembrando aqui 2 vezes, né? E a primeira vez causou um estranhamento a palavra lixiviação. Você lembra dessa palavra? Lixiviação, lembra do conceito dela? Lixiviação é como se fosse lavar alguma coisa, passar um líquido por alguma coisa, né? Alguma coisa sofreu lixiviação, como se fosse um lavar ali, né? Não tem o mesmo significado de lavar, mas é quando um líquido, por exemplo, ele passa, né? Se eu fizer uma lixiviação ácida, eu estou passando um ácido por um meio, ok? Então vamos retomar essa frase? Uma maneira de separar o cádmio dos demais compostos presentes na bateria é realizar o processo de lixiviação, ok? Ácida, que é exatamente o que ele está fazendo, ok? Então é uma maneira de retirar o cádmio, separar o cádmio das baterias, passar um ácido ali. Nela, tanto os metais cádmio, níquel e eventualmente o cobalto, ok? Está aí entre parênteses, como os hidróxidos de íons metálicos, aí ele deu um exemplo aí, né? O hidróxido de cádmio, ok? O hidróxido de níquel, o hidróxido de cobalto, desses metais que estão presentes na bateria, reagem com uma mistura ácida e são solubilizados. Aqui está o resultado da sua busca. E aí meu celular está fazendo uma busca aqui, porque ele está identificando a minha voz. Muito bem. Presentes na bateria, reage com uma mistura ácida e são solubilizados. Em função da baixa seletividade, todos os íons metálicos são solubilizados. Beleza. Após a digestão ácida, né, que é esse processo que o ácido reage com os metais presentes na bateria, é realizada uma etapa de extração dos metais com solventes orgânicos, de acordo com a reação. Então, o cara passa ácido pela bateria, retira os metais, né, que podem ser poluentes, no caso o níquel, o cádmio e o cobalto,
e logo depois ele faz ali um processo de extração através de um solvente de composto orgânico, ok? Composto orgânico, principalmente aí terceiro ano do ensino médio, que está estudando os compostos orgânicos, então é um composto à base de carbono. Então ele vai fazer aqui, ó, vai falar aqui sobre quem são esses compostos, né? E coloca aqui, ó, o metal, o M é de metal, pode ser o níquel, o cobalto ou o cádmio, são os metais que nós estamos falando nessa questão. Nós temos o HR, nós temos um ácido, ok? Nós temos aqui um composto formado e o H+, né? Que seria o H+ liberado desse composto, desse ácido aqui, que possivelmente é um ácido orgânico. Então ele colocou aqui, né? O M são os metais, o HR são os compostos orgânicos, né? E como tem a base aqui de fosfato, né? Ok? E eles são representados pelo X lá no gráfico. O HR é carbono, hidrogênio e o hidrogênio fosfato, igual aqui em cima, identificado por Y. Então nós temos um gráfico aqui mostrando esses níveis, ok? A extração, ó. A extração quando é feita por X e a extração quando é feita por Y. Tá vendo? Quando é feito por X. Aqui é o pH de equilíbrio, aqui é o processo de extração, o nível de extração. Então a gente percebe que no X, ó, existe uma extração do metal, uma retirada do metal, ok? Em pH mais baixo, olha lá, pH 1, pH entre 1 e 2, há uma extração desse metal, um pH mais ácido. Lembre-se que quanto menor o pH, mais ácido é a solução, ok? Já no caso do Y, essa extração é feita em pH mais básico, ok? Mais básico. Ah, professor, mas ainda assim é ácido, porque está abaixo de 7. É verdade, eu estou dizendo que é mais básico em relação a X. Y é mais básico em relação ao X. Beleza. A reação descrita no texto mostra o processo de extração dos metais por meio da reação com moléculas orgânicas, verdade, X e Y. Considerando-se as estruturas X e Y e o processo de separação descrito, pode-se afirmar que, o que nós podemos afirmar olhando para o gráfico, olhando esse processo de extração X do composto orgânico X e do composto orgânico Y. Bom, a única coisa que dá para a gente ver ali com mais clareza, com mais nitidez, de forma mais rápida, é que o X ele está em pH menor, né? pH entre 1 e 2, então o pH dele é mais ácido, e o Y está num pH ácido ainda, mas num pH mais básico que X, ok? Aqui é legal a gente explorar isso aqui, né? Nós temos aqui, ó, cádmio é a bolinha, cobalto é o quadradinho e níquel é o triângulo. Então, a extração com solvente orgânico, ele consegue, ó, retirar aqui, ó, em pHs próximos, tá vendo? O cádmio, o cobalto e o níquel. E Y faz essa extração quase que no mesmo pH, ó, para cádmio e para cobalto. O níquel ele já é um pouco aqui com pH um pouco mais alto. Muito bem. Então ele vai dar ali as afirmações e nós vamos escolher a afirmação correta. Nós vamos escolher a afirmação correta. Então vamos ler a letra A. As moléculas X e Y, que são moléculas orgânicas, atuam como extratores catiônicos, uma vez que a parte polar da molécula troca o íon H+ pelo cátion do metal. Será que é verdade isso? As moléculas X e Y, que são moléculas orgânicas, atuam como extratores catiônicos, ou seja, eles vão em busca de extrair um cátion. Lembra do cátion? Cátion são espécies químicas de carga elétrica positiva. Então, são extratores de cátions, ok? São extratores catiônicos. O metal é um cátion, né? O metal ele é positivo, faz sentido. Uma vez que parte da molécula polar
né, a parte polar da molécula, ela troca o íon H+, pelo cátion do metal. Vamos ver se isso acontece aqui mesmo. Ó, o metal que vai ser extraído é um cátion, ele é positivo, ó, ele é um íon positivo. Okay? Essa aqui é a molécula orgânica. Tá? Então ele está dizendo que a molécula orgânica é um extrator, porque ela troca, ó, uma parte da molécula que é polar, que é esse R aqui, ó, beleza? Troca pelo hidrogênio, ó. Na verdade, ele troca o metal pelo hidrogênio, isso é verdade, ó. O hidrogênio fica sozinho, depois da setinha, e o metal fica agarradinho no lugar do hidrogênio, ó, fica ligado no lugar do hidrogênio. Então, a letra A é a nossa resposta certa, pessoal. Ó, já de cara aí encontramos a letra A. As moléculas X e Y, que são moléculas orgânicas, atuam como extratores catiônicos. Beleza, elas retiram o metal e a parte polar da molécula troca o íon H+, pelo cátion do metal, né? Então, a gente vê perfeitamente isso, né? Ó, o íon hidrogênio aqui, ó, o hidrogênio ele foi trocado pelo íon do metal. Ele foi trocado, foi deixado de lado aqui, ó, na reação. Muito bem, muito mais de interpretação, né, pessoal? Muito bem, questão número 3. Questão número 3. Ver se eu consigo aqui editar. Vou ver aqui para baixo, não consigo. Questão número 63, nada de número 3. O processo de industrialização da mamona, além do óleo que contém vários ácidos graxos, é obtida uma massa orgânica conhecida como torta de mamona. Essa massa tem potencial para ser utilizada como fertilizante para o solo e como complemento em rações animais devido a seu elevado valor proteico. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos e alergênicos, diferentemente do óleo da mamona. Para que a torta possa ser utilizada na alimentação animal, é necessário um processo de descontaminação. Então, ele fala aqui sobre uma possível matéria-prima, né, que pode ser retirada da mamona, ok? Mas que, para isso, precisa passar por um processo de separação, ok? Para retirar ali alguns contaminantes. Beleza. A característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas que inviabiliza sua solubilização no óleo de mamona é a... Então, gente, olha a pergunta. Essa questão aqui eu não vi ainda as alternativas, mas já posso garantir que é bem fácil. Olha só, ele está falando do óleo de mamona, né? Ó, no processo de industrialização da mamona, além do óleo que contém vários ácidos graxos, é obtida uma massa orgânica, conhecida como torta de mamona. Essa massa tem potencial para ser utilizada como fertilizante para o solo e como complemento em rações animais, devido ao seu elevado valor proteico. Beleza, então ali na mamona eu separo o óleo e separo a massa orgânica. A massa orgânica ela pode ser utilizada para rações, como fertilizantes, enfim. Estou lendo de novo para a gente explorar e se aprofundar melhor na questão, tá, pessoal? No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos. Então, lá na torta, naquela massa orgânica, tem ainda compostos tóxicos e alergênicos, diferentemente do óleo de mamona, que é ok. Para que a torta possa ser utilizada na alimentação animal, é necessário um processo de descontaminação. Então, acho que agora ficou mais claro. A característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas que inviabiliza sua solubilidade no óleo de mamona é a... Então, pessoal, está falando das duas partes, né? Ele está aqui, o comando da questão faz relação com aquela massa orgânica que nós chamamos de torta de mamona, ok? Essa massa orgânica. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. O que faz com que essa massa orgânica, né, faz com que ela não seja solúvel no óleo? Pessoal, vamos pensar lá que é uma... Por isso que eu falei que é uma questão fácil. Nós aprendemos desde o ensino fundamental que o óleo, até é usado um termo errado, eu já expliquei isso para vocês, né? É usado um termo assim, ó.
O óleo não se mistura com a água. Lembra que foi usado esse termo? O óleo não se mistura com a água, que não é verdade. O óleo não se solubiliza com a água. Né? Misturar, ele se mistura, ele forma uma mistura heterogênea, de duas fases. Okay? Ele não se solubiliza com a água. Lembra disso? Eu já expliquei aqui na nossa aula de pré-ENEM que a água é uma molécula polar e o óleo é uma molécula... Completa aí para mim. Apolar. Um é polar, o outro é apolar. Ok? Um é polar, o outro é apolar. Por isso eles não se solubilizam. Então pensa comigo. Olha se não é a mesma questão, né? Por que o composto orgânico, tá? Essa massa orgânica, ela não se solubiliza com o óleo? Será que é porque essa massa tem as mesmas propriedades da água? Será que essa massa orgânica ela não se solubiliza com óleo porque ela também é polar? Né? Porque ela tem ali uma certa adesão, né? Uma certa atração pela água, então ela não se solubiliza no óleo, porque é assim, quem é amigo da água é inimigo do óleo, ok? Quem gosta de se solubilizar em água não se solubiliza com óleo, e vice-versa. Quem é amigo do óleo, ok? Não se solubiliza com a água. São dois grupos distintos, ok? Aqueles que são parecidos com o óleo, que é apolar, e aqueles que são parecidos com a água, que é polar, ok? Todos que se solubilizam com a água têm fobia a óleo, ok? Óleo é lipídio, ok? Então, quem gosta de água tem fobia a lipídio, é lipofóbico, ok? Lipofóbico, beleza? Quem tem atração pelo óleo, tá? Não é aversão, é atração. É lipofílico, filia, né? Filho, lipofílico, ok? Lipofilia com óleo. Quem gosta do óleo é lipofílico, quem não gosta é lipofóbico, tá? A mesma coisa vale para água. Quem gosta de água é hidrofílico, gosta de água, né? E quem não gosta de água, hidrofóbico, tem fobia à água. Pessoal, então vamos agora responder a nossa pergunta. Por que a parte orgânica não se solubiliza no óleo? Com certeza porque a parte orgânica ela gosta de água, né? Ela é o quê? Hidrofílica, ok? Ela tem hidrofilia pela água. Então, se ela anda no grupo da água, ela não anda no grupo do óleo. Então, a nossa resposta certa é a letra B. Essa massa orgânica, que é a torta de mamona, ela é hidrofílica, ela gosta de água, logo ela não se solubiliza com o óleo. Beleza, pessoal? Show? Muito bem! Questão número 64. 64. Muito bem. Vamos fechar aí com essa questão. O estudo dirigido, esse estudo dirigido é o 14, que foi postado essa semana para vocês. Então eu convido vocês a estarem terminando esse estudo dirigido, né, pessoal? Convido vocês a estarem aí mandando ver esse estudo dirigido, tá? Não vou fazer um vídeo longo, né? Porque senão o vídeo vai ficar cansativo e eu falo bastante no vídeo, eu dou muitas informações, eu faço aqui vários links, né, com questões de vestibulares diferentes, com aprofundamento. Então, uma questão, ela rende na minha mão, não é isso? Porque a gente precisa aproveitar e aqui é um processo de aprofundamento, ok? Muito bem. Então, a gente não quer que leia a pergunta e dá a resposta certa e ó. Não, são 64 questões resolvidas com profundidade. Então, vou parar aqui, né, vou ler essa questão, a gente vai resolver essa questão e aí vocês seguem, tocam, né? Nós temos aqui, ó, a 65, que é muito legal, a 66, a 67, né?
Ó, a 66, a 67, a 68, a 69 e a 70. Ah, temos a 71 e a 72. Nossa, temos bastante, ó. E tem bastante coisa para resolver, né? Então vai render bastante. Então aqui é só um pontapé inicial para que vocês tenham uma semana produtiva de estudos na química, ok? E não desanimem, hein, galera? Não quero ninguém desanimado. Todo mundo aí, ó, colocando lenha na fogueira no melhor dos sentidos, né, pessoal? Combustão, muita energia sendo liberada aí nesse processo. Olha lá, a pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave, né? Então, a gente sabe disso, é verdade? Quem cuida da pele sabe ali que a pele está hidratada, ela tem ali boas qualidades, né? A gente vê esse cuidado maior por parte das meninas, das mulheres, tá? O que não tem nada a ver, né? Porque o homem também pode cuidar da pele, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem gênero, é mais uma questão de costume, né? De uma questão cultural ali, da mulher se cuidar mais ou passar um creme, do que o homem, né? Que deveria fazer o mesmo, ok? Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Parece que a gente está numa propaganda de creme, né? Muito bem. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes, umectantes, ok? Feitos geralmente à base de glicerina e polietilenoglicol. Beleza, nós temos aí a glicerina, né, super famosa, né? Sabonete de glicerina, contém não sei quantos por cento de, né, para hidratar, ela ajuda a hidratar. E nós temos o polietilenoglicol. Vou ler aqui em cima porque ele embaixo está muito pequeno para mim. Polietilenoglicol. Estou agarrado hoje aqui. Muito bem, a retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxilas dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de... Então, aqui é uma questão muito direta de reações, de ligações químicas, de interações intermoleculares, ok? Então, ó, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui para a gente poder ver. Ó, a retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, né, que geralmente nós usamos aí, é consequência da interação dos grupos hidroxilas dos agentes umectantes. Então, os agentes umectantes, quem são os agentes umectantes? A glicerina, o polietilenoglicol, ok? Então, geralmente, esses caras têm hidroxila, que é esses OHs aqui presente, tá vendo? Então, ele está dizendo que a hidroxila interage com a umidade do ambiente. Então, a sua pele fica macia, né, gostosa e direitinha depois que você passa creme. Por quê? Porque o OH, né, a hidroxila que está presente no creme, interage com a umidade do ar. Que tipo de interação, né, é possível para esse tipo de efeito, né? Então, o que você responderia aí? Ó? Ligações iônicas, forças de London. Professor, o que é força de London? Forças de London são interações fracas, ok? Entre moléculas. Então, por exemplo, a dipolo instantâneo, dipolo induzido, é um tipo de ligação. Dipolo instantâneo e dipolo induzido. É uma só. Dipolo instantâneo e dipolo induzido. É uma interação fraca. Acontece entre moléculas apolares. É chamado de força de London, ok? Então, é aquela história que eu falei, vai parando o vídeo e vai anotando o que eu estou falando, ok? Forças de London são interações fracas entre moléculas, ok? Isso acontece entre duas moléculas apolares, apolares. Interage fraquinho, ok?
A letra C fala que é de ligações covalentes, a letra D fala que é forças de polo, e a letra E fala que é a ligação mais forte de todas, que é a ligação de hidrogênio. Que será que é, né? Pessoal, duas coisas precisamos ter em mente. A primeira delas é que, quando eu falo da interação entre os umectantes, né, que é a glicerina e o polietileno-glicol, ok? E a água, a umidade do ar, nós estamos falando de interação entre moléculas, ok? Entre moléculas, entre a glicerina, que é uma molécula, o polietileno-glicol, que é uma molécula, e a água presente no ar atmosférico, que a água também é uma molécula. Então, de cara, você já pode cortar aí a letra A, porque não é interação entre moléculas, né? É entre átomos, ligação iônica. Você vai cortar a letra C, que é ligação covalente, que também é ligação entre átomos, não nos interessa. Então, nós vamos ficar com a letra B, a letra D e a letra E. Será que o OH interage com a água através de uma força de London, de uma ligação de polo ou de uma ligação de hidrogênio? Pessoal, de cara nós já sabemos que a água ela é uma molécula polar. Então ela não pode fazer força de London, né, pessoal? Não pode fazer interação fraca. Ela só faria interação fraca se ela fosse apolar, né? A água é polar, com P maiúsculo, polar, ok? Então ela não pode fazer interações de London. Então ela está fora, a interação de London está fora, tá? Então nós ficamos aí na dúvida, né? Será que é uma força de polo, que é entre duas moléculas polares, ou será que é uma ligação muito forte, uma ligação de hidrogênio, que antigamente até era chamada de pontes de hidrogênio, ok? Então você vai ficar na dúvida. Para isso você vai consultar a fórmula da molécula que está logo aí em cima, né? Tem a fórmula aí da glicerina e do polietileno-glicol. O que a gente percebe nessas fórmulas? Nós percebemos nessas fórmulas que tem oxigênio, né? Que tem OH, beleza? Esse oxigênio presente nessas moléculas vai interagir, ok? O OH presente na molécula vai interagir, vai se ligar ao hidrogênio presente na água. A água não é H2O, não tem dois hidrogênios e um oxigênio? Então, o oxigênio dos umectantes, que são essas moléculas que estão aí em cima, glicerina e polietileno-glicol, vai interagir com o hidrogênio presente na água. E essa interação é uma ligação de hidrogênio. Ah, professor, mas como que você sabe disso? Pessoal, se liga. Ligação de hidrogênio é aquela ligação H-FON. H-FON. Como assim H-FON? Hidrogênio com flúor, hidrogênio com oxigênio, que é o caso, hidrogênio com nitrogênio. Então, a gente tem uma regrinha que é H-FON. Nós já falamos também aqui na aula do Pré-ENEM. H-FON. Anota no seu caderno para um aprofundamento. H-FON. Toda vez que uma molécula, duas moléculas, né, estiverem interagindo por meio desses átomos, né, presentes na molécula, então as moléculas estão interagindo, estão utilizando ali um átomo presente na molécula para interagir. O hidrogênio está interagindo com o oxigênio, ou o hidrogênio está interagindo com o flúor, ou o hidrogênio está interagindo com o nitrogênio. Quando tiver um desses casos, eu tenho uma ligação de hidrogênio, uma interação forte, ok? Então a nossa resposta aí é a letra E. Vale lembrar que a ligação de hidrogênio ela também está presente no nosso DNA e já caiu algumas vezes nas provas, né? Ou no contexto ou na pergunta do exercício. Então, aquelas bases nitrogenadas presentes no nosso DNA, lembra? Timina, guanina, citosina, lembra disso? Aquelas bases nitrogenadas, elas estão interagindo por meio de ligações de hidrogênio. Não só ligações de hidrogênio, mas outras interações também. Tá? Mas a ligação de hidrogênio ela é presente no nosso DNA, são interações fortíssimas. Ok, pessoal? Então, nós temos muitas questões para serem resolvidas. Isso aqui é só para começar. Nós ficamos aí com 1 hora, acho que eu vou fechar ali 1 hora certinho de aula gravada. Continuem, né? Se você veio até a questão 64, está anotando tudo, né? Fez essa 1 hora de aula, pausa, relaxa e volta para resolver exercício. Veja alguns vídeos, tá? Desses assuntos de aprofundamento, ligação de hidrogênio, de polo,
para aprofundamento, né? Para que a gente possa gastar aqui o tempo com atividade e a gente fazendo aqui os links para que você possa estudar. Beleza, pessoal? Espero que estejam todos bem. Uma ótima noite para vocês, um ótimo dia. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, ok? Um grande abraço. Até a próxima aula. Espero todos aqui na próxima semana. Eu quero essa sala lotada. Manda mensagem para todo mundo que eu estou com saudade de vocês, ok? Beijo e até!